Em 1942, Viktor Frankl, um jovem psiquiatra que residia em Viena, foi levado cativo para um campo de concentração nazi. Os alemães esforçavam-se por desumanizar os seus prisioneiros. Eles eram tratados simplesmente por um número. E Viktor Frankl era considerado o prisioneiro número 119.104. Com a sua formação académica de psiquiatra, ele interessou-se por estudar o comportamento dos seus colegas que estavam a fazer trabalhos forçados. E ele reparou que aqueles que desanimavam, aqueles que se entregavam à depressão, facilmente morriam, depressa desapareciam do campo de concentração. Ele focou-se, por exemplo, em alguns colegas que, apesar de estar a fazer trabalhos forçados, tinham um objetivo, um propósito, tinham uma esperança. Um deles, por exemplo, estava focado que tinha que sair dali, tinha que sobreviver para cuidar de uma criança com uma doença mental. Um outro estava com a esperança de sair dali para casar com a sua noiva por quem estava apaixonado. E o próprio Viktor Frankl tinha uma motivação, melhor, dois motivos de esperança. Primeiro, voltar a ver a sua esposa, que também tinha sido feita prisioneira num campo de concentração. E segundo, editar o seu livro, que ele tinha começado a escrever antes de ser feito prisioneiro. Quando ele foi preso, ele tentou levar o manuscrito do livro. Diz que cozeu no interior das suas roupas, mas os alemães descobriram e destruíram-no. Então, uma das coisas que ele fazia para se manter alerta era todos os dias voltar a reescrever o seu livro na sua mente. E todos os dias tentava lembrar o rosto da sua querida esposa. Com a vinda dos aliados, ele foi liberto, bem como os outros que ainda estavam vivos, em 1945. E Viktor Frankl voltou para a sua cidade, para Viena. Mas ficou triste ao perceber que a sua mãe, o seu pai e o seu irmão tinham já falecido noutros campos de concentração. E diz que a notícia mais devastadora para Viktor foi saber que a sua querida esposa também tinha falecido e pouco antes de ser liberta do campo de concentração. Ele teve que se repor emocionalmente, espiritualmente, mas focou-se no seu livro, que ele conseguiu ditar, e em 9 dias foi novamente escrito o livro que ele tanto queria e que se chamava Man's Search for Meaning, O Homem em Busca do Sentido. E nesse livro ele fala realmente de que a nossa capacidade de sobrevivência em circunstâncias adversas depende se nós temos esperança, um objetivo ou um propósito. Este livro, nos anos 90, já tinha vendido cerca de 9 milhões de cópias. Este é um exemplo de um homem que, graças à esperança, conseguiu sobreviver a um campo de concentração nazi.